Iniciando mais uma quinta-feira do Diálogo Certo. Que bom ter você aqui comigo, você aqui que está ao vivo, você que está no replay. Isso é muito, muito bom. Deixa eu ver como é que tá aqui no Facebook, perdão, aqui no YouTube. Hoje eu não fui lá no Face chamar o pessoal. Então hoje vamos falar dos 5 comportamentos que são fundamentais aí para o líder assertivo. Na verdade, nós vamos fazer meio que uma parte 1 desses comportamentos para o líder assertivo. Eu separei aqui vários comportamentos, mas hoje a gente vai fazer então o lançamento, né? O início dessa fala. Eu já vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar aí a nossa dinâmica. Mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando pela primeira vez. Quero dizer que pro pessoal aqui do YouTube que eu... Nossa, hoje eu tô com troca-troca na cabeça. Pessoal aqui do Instagram, que eu acabo ficando olhando mais aqui pro YouTube, que é o nosso canal oficial, mas vocês são muito bem-vindos aqui também, tá? E aqui no nosso canal oficial, porque daí fica mais fácil pra gente salvar, ele fica na horizontal, a gente consegue pegar o link, compartilhar. Então, por enquanto, esses conteúdos estão ficando salvos aí na nossa play ali do YouTube. Para você que não está inscrito ainda no meu canal do Telegram, que é o nosso canal de comunicação, que é por onde eu aviso vocês sobre as aulas, que eu coloco os títulos, você acaba sabendo em primeira mão, e é onde também eu coloco o resumo das aulas, né? Então, sempre depois que acaba a nossa aula, um tempinho aí depois, eu acabo colocando lá um infográfico com os tópicos principais da nossa aula. Isso está sendo bem bacana, o pessoal está gostando porque você consegue salvar, guardar. De repente você vai lembrar, porque já são, depois eu até quero colocar a numeração, mas já são várias aulas que a gente está tendo, que a gente teve, e a gente acaba sempre tendo um link com uma e outra. Inclusive, às vezes eu acabo mencionando, na aula passada eu mencionei algumas aulas anteriores, a aula passada que eu fiz referente ao dia do empreendedorismo feminino, e eu coloquei lá na descrição aqui no YouTube os links das 2 aulas que eu tinha me referido durante. Então, a mesma coisa hoje, porque hoje também o nosso primeiro passo aqui fundamental, nosso primeiro comportamento fundamental da liderança assertiva, a gente teve praticamente uma aula dedicada a falar sobre isso. E hoje eu vou trazer linkado aí aos demais passos, a aula sobre autoliderança. Depois eu coloco o link aqui para você também. Então, seja muito bem-vindo, sempre toda quinta às 18h08. Quem não consegue assistir nesse horário, dá uma olhadinha no replay, aproveita enquanto está disponível, que depois a gente vai acabar tirando do ar essas aulas. E são aulas realmente de conteúdo de verdade, conteúdo dos meus treinamentos, das minhas mentorias, que é para poder agregar e para que a gente possa seguir nessa linha aí da liderança assertiva. Então, para mim, o que é o meu propósito, né? O que me move? É entender que as pessoas elas podem ter bons relacionamentos, que as discussões, as brigas exageradas, né? Discussão de ideias ok, mas discussão de pessoas, elas podem ser evitadas quando a gente consegue se comunicar assertivamente. Quando a gente consegue não levar coisas para o pessoal, quando a gente conhece da gente, do nosso perfil, conhece de outras pessoas, então a gente consegue ter uma comunicação assertiva e a gente consegue ter principalmente essa liderança assertiva. A gente consegue ser exemplo, ser inspiração para as pessoas que estão conosco. Então esse aí é o nosso lema, por isso a gente chama da nossa quinta do Diálogo Certo, para a gente falar de liderança, de comportamento, de comunicação assertiva, certo? Deixa eu ver se eu deixei mais algum recadinho para te falar. Acho que é isso. Então seja muito bem-vindo, vamos começar a falar. Então, eu separei alguns momentos, essa aula de hoje vai ser dedicada a isso, a próxima aula também, e aí eu vou sentindo como é que a gente vai avançando, mas eu estou me inspirando nesse livro aqui, inclusive ele tem lá no meu Instagram, naquela bolinha do... Ai, fugiu o nome lá, mas aquelas bolinhas que ficam lá no Instagram, não lembro o nome. Eu deixei lá salvo o nome de vários livros, esse livro aqui também tá lá, certo? Então, é o livro chamado De Olho na Equipe, e ele traz 50 passos para inspirar as pessoas a darem o melhor de si. Então a gente vai estar se baseando nesse livro, eu vou estar me inspirando nele para falar. Então aqui ele fala 50 passos, eu vou agrupando, vou trazendo ali o que eu acho mais relevante para o nosso momento, para o nosso conteúdo, tá? E aí, conforme a gente for avançando, a gente vai entendendo esses passos. Eu trouxe hoje, então, 5 passos fundamentais e ao final de cada um deles eu vou trazer ali o pontuado, o passo que o livro nos inspira a trabalhar com as pessoas, certo? Então sejam muito bem-vindos. Então vamos falar aqui, né, aqui no Insta, aqui no YouTube. Então, vamos lá. Qual que seria esse primeiro passo? Então, quando a gente está falando de liderança, está falando de engajamento de pessoas,
a gente tem que sempre pensar, né, nesse papel do líder e pensar no papel das pessoas também. Então, quando a gente fala das pessoas, porque a liderança ela está totalmente relacionada, né? Só existe um líder se existir um liderado. E eu já quero falar que nesses passos que eu vou trazer, que você tem um discernimento de qual que é a diferença entre o papel, de repente, se você é empresário, se você é gestor, e qual que é o teu papel enquanto líder, que são com papéis distintos. Eles podem estar na mesma pessoa, mas eles precisam estar em papéis distintos. E por que será que a liderança fala e ressalta tanto a necessidade dessa ligação com as pessoas, dessa relevância, desse cuidado com as pessoas? Porque o líder não consegue fazer nada sozinho. Eu acompanho diversos empresários, gerentes e líderes e eu vejo muito na prática o empresário com sonho, com propósito, com o intuito de expansão, de crescimento, mas ele não vai conseguir realizar isso se ele não tiver pessoas junto com ele. Então, se você de repente está aqui me assistindo é um líder que está subordinado ao empresário, ou se você é um empresário que está assistindo aqui comigo, eu queria que você já fosse refletindo como você tem tratado as pessoas. E quando a gente fala de tratar bem as pessoas, a gente não está falando de tratar bem no sentido do agradar, né? Eu preciso ser o bonzinho, eu preciso ser o queridão aqui, não. É tratar com firmeza, com assertividade, mas é respeitando, levando as pessoas em conta e entendendo que quanto mais você tiver conexão com essas pessoas, mais elas te respeitarem, você conseguir estabelecer uma relação de confiança, é o que vai fazer a diferença para a tua liderança ficar leve lá na frente. E como eu sempre falo, eu vejo isso acontecer o tempo todo. A liderança ela é dura, ela é pesada, quando falta realmente a habilidade do líder. Quando ele consegue desenvolver essas habilidades, ele consegue tornar essa liderança diferente, mais leve realmente. Consegue fazer com que as pessoas vão por uma causa, vão com um propósito. Isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês então, são 5 comportamentos fundamentais aí para o líder assertivo, para que você obtenha o melhor desempenho da sua equipe. E o primeiro, líder, é o seguinte, é olhando para você, esse primeiro. Porque como é que você vai ter esse engajamento lá com a tua equipe? Através de como você está se vendo como pessoa e como você está cuidando aí da tua pessoa, da tua liderança. Então, o primeiro ponto é, saiba quem você deseja ser na vida. Olha só que pergunta. E aí pode até parecer uma pergunta óbvia, gente. Saiba quem você quer ser na vida. E parece um tópico, né, um item óbvio. Peraí, mas eu preciso saber quem eu quero. É óbvio, mas ao mesmo tempo é difícil, nem todo mundo sabe o que quer ser nessa vida. Oi, Ana, tudo bem? Dá um tchauzinho aqui pra mim. Deixa eu dar um intervalo aqui pra me dar um oi pro pessoal que chegou no Instagram agora. O José Maciel, seja bem-vindo lá de Foz, assistindo a gente. A Iva, a Ana. Então vamos chegando, vamos se aconchegando por aqui. Se tiver perguntas, vão deixando pra cá. Se tiver compartilhar alguma experiência, compartilha aqui comigo também, que eu vou falando, a gente vai interagindo. O pessoal do YouTube também, obrigado. O pessoal do YouTube das curtidas, que já tá tendo aqui. Então, o pessoal aqui do Insta também, com os coraçõezinhos, é muito bom. Assim, eu sei que o conteúdo está sendo relevante para vocês. Aí eu trago aí, o que eu estou vivendo aí no dia a dia, e por isso que eu falei o quanto que é importante esse líder saber. Porque, gente, eu me deparo muito com um líder extraordinário para conduzir o dia a dia, para conduzir a rotina, mas às vezes muito voltado só para o operacional. Então, esse líder ele precisa ir além do operacional. Porque se eu sou um líder que vai muito bem no operacional e eu guio as pessoas, eu consigo ensinar, eu consigo orientar, ok, você é um líder eficiente, você é um líder que atinge metas. Mas o líder ele está ali para levar as pessoas além. E como que ele leva as pessoas além? Levando ele primeiro além, ele para o crescimento. Então eu gosto de falar assim, pega aquela lupa que você está olhando ali no seu dia a dia, preocupado com a rotina, com o resultado, com a meta, que é importante, mas amplifique isso. E em alguns momentos você precisa levantar a sua cabeça e olhar realmente para o horizonte, olhar para frente. E para isso você precisa realmente saber onde você quer ir, porque aí você vai transmitir a firmeza para as pessoas, você vai transmitir assim, bom, se o líder sabe aonde que ele vai, eu quero estar junto com aquele cara lá, com aquela cara lá. Eu quero estar junto com quem tem firmeza, com quem sabe onde está seguindo, ou para onde está indo. Se de repente você está me ouvindo e você fala, eu não sei, ok, já é um primeiro passo, você já se deu conta. Então avalie e começa a definir como é que você encontra esse caminho. Talvez conversando com os teus superiores, talvez observando mais o teu trabalho, talvez você observando a rotina, o dia a dia, e a gente já vai falar um pouquinho disso também no passo 2. Tá? E aí eu gostaria de te convidar para fazer uma autoanálise, para você se observar, realmente. Quem que é você? Faça essa autoanálise. Bom, para onde que eu quero ir? Então, quem eu sou hoje?
Quais são os comportamentos que eu tenho hoje? Esses comportamentos, eles são condizentes, são congruentes com a liderança que eu quero executar? Então faz assim, ó, pega o papel, divide no meio e coloca lá quem sou hoje e quem eu quero ser. E aí você vai fazer a diferença. Bom, hoje eu tenho essas características, de repente hoje eu sou tímido. Mas ok, estou na liderança. Sou tímido, sou reservado, às vezes eu evito de falar com as pessoas porque eu não tenho receio. Então, avalia. Não se paute pelo que você está, se paute pelo que você quer ser. Se você tem uma característica que você não aprova, que você sente dificuldade, aí você vai observar e vai adaptar essa característica aí mais pra frente, ok? Vai buscando. Então, lá no quem você quer ser, muito mais do que você pontuar, é você realmente traçar uma meta e para uma meta de vida, um objetivo que conforme for passando os passos, você vai conseguindo se desenvolver e vai conseguindo crescer. Mas por isso que é importante. E outra, se você é um líder, até tem a ver com um outro item também que a gente vai falar aqui, então a gente vai linkar. Se você é um líder que busca o crescimento, busca a evolução contínua, o que você vai estar transmitindo indiretamente aí para sua equipe? Elas também vão buscar. Então, nesse ser você, nessa autoobservação, nessa questão da autoavaliação, de você se observar, você também vai conseguir transmitir uma característica de ser autêntico, de ser você mesmo, de não querer de repente parecer ser perfeito, ou parecer ser um líder extraordinário. Seja você como você é de verdade. E aí, a partir disso, você vai criando já a conexão com as pessoas e você vai criando o teu caminho. Porque a autenticidade é extremamente importante, porque eu não posso simplesmente ser o que os outros querem que eu seja. E aí já é o nosso passo, que eu falei que a cada final de tópico eu vou deixar uma perguntinha. E depois eu vou levar isso lá para o resumo da nossa live lá no infográfico. Então eu quero dizer aqui para você, qual que é a autoavaliação principal desse item que a gente falou, de saber o que você deseja ser na vida vou ler aqui a perguntinha, ó, que está aqui no livro. Sou autêntico no trabalho ou sou quem as pessoas querem que eu seja? Olha que pergunta, gente. Eu sou autêntico no trabalho que eu faço ou sou quem as pessoas querem que eu seja? Olha que diferença. E se eu estou sendo quem as pessoas querem que eu seja, será que eu estou sendo feliz? Será que isso está sendo congruente comigo? E se não é congruente, será que isso vai durar a médio e a longo prazo ou isso vai gerar um gasto de energia exagerado, um gasto de energia que vai forçar a barra aí para você? Então, isso é bem importante. Porque se você quer ser líder, né? Você é um líder ou você deseja ser um líder, a primeira coisa lidere você. Se conheça, se perceba, se observe. Para que daí você vai conseguir transmitir isso através de palavras e atitudes, mas vai transmitir isso muito mais indiretamente pelo teu próprio comportamento. É só você olhar, pensar agora em pessoas com quem você convive e você tem uma visão geral da pessoa. Então, da mesma forma, qual será que é a visão que as pessoas estão tendo de você? Será que você está conseguindo ser autêntico e ainda assim conectar as pessoas, gerar essa liderança assertiva, ser um líder assertivo? É aí que a gente vai sentir. Ok? Tudo bem até aqui? Então, aqui foi o primeiro tópico, tá? E agora eu vou para o segundo. Qualquer dúvida, vão colocando aqui e vão perguntando. Gente, se vocês acham que esse conteúdo vai contribuir com outras pessoas também, que tal a gente chamar pelo menos mais uma pessoa? Cada um que está aqui compartilhar o link com mais uma pessoa, e a gente trazer mais gente. Para que mais pessoas viverem essa liderança assertiva com a gente, né? A Adriana Rossini também entrou aqui no Insta com a gente. Super massagista, né? Já vou deixar aqui o recadinho. Um profissional super bacana também. E aí agora vamos para o segundo passo. Então nós falamos o quê? Primeiro, líder saiba para onde você vai. Tenha uma visão ampla, né, do qual que é o caminho que você vai, entendendo que aonde você for, você vai levar a tua equipe. Aí agora já entra no segundo passo. Qual que é o segundo passo? Estabeleça objetivos em equipe. A tua equipe também precisa saber para onde você vai. Então o primeiro passo vai te ajudar a ter clareza e ter autoconfiança. Estar claro para você e sentir autoconfiança. E agora você vai transferir isso para onde? Para a sua equipe. Mostrar para a sua equipe que você sabe onde você está indo. Então aqui eu dividi em 3 passos esse estabelecer objetivos em equipe. Primeiro, que esse objetivo ele pode ser um sonho, pode ser um objetivo estratégico da empresa, pode ser a visão da empresa também, a gente pode falar assim. Então eu dividi em 3 pontos aqui, tá? O primeiro ponto que eu coloquei é você, que está linkado ao nosso item anterior.
Aí você pensar assim, bom, eu já sei para onde que eu quero ir. Agora eu estou linkando isso, estou relacionando isso com a empresa e com as pessoas que estão aqui comigo. Como é que eu vou fazer esse link? Primeiro ponto, você ter a clareza, por que você está fazendo o que você faz? Eu estou fazendo isso por causa de quê? Qual que é a aspiração que eu tenho com relação ao que eu estou fazendo? Porque uma coisa é o objetivo estratégico, o pautado, aquele objetivo realmente assim, nós precisamos realizar isso, isso e isso, em determinado tempo, determinado prazo, dessa forma, desse jeito, cada um com a sua atribuição. Outra coisa é aquilo que é uma aspiração maior, é aquela aspiração do porquê, pode ser esse porquê da empresa, pode ser o seu porquê. Por que eu sou líder? Por que eu estou aqui liderando pessoas? É só para bater meta e atingir resultado? Só não, é um conjunto. A meta e o resultado ela vai se tornar muito mais suave se isso é feito em equipe. Então, por isso que é importante estabelecer esses objetivos juntos. Vocês concordam comigo? Me dá um positivo aí. E será que essa já é uma rotina que você está fazendo? Ou será que as metas estão só na tua cabeça? Então, primeiro ponto, defina o que move você. Por que você está ali como líder? E aí você vai conseguir levar isso para a sua equipe. Você vai colocar ela a par, primeiro do que move. Porque aí, gente, quando ela se conecta com o teu objetivo geral, ela se conecta de verdade, como se fosse uma chave aqui. Ela vai se conectar de verdade e a partir disso as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. Porque assim, a gente confia naquelas pessoas com quem a gente segue, aquelas pessoas para quem a gente confia. Então, se você vê um líder autoconfiante, um líder que tem clareza, que tem uma comunicação horizontal, que ele espalha essa comunicação entre as pessoas, quer dizer que você vai ter uma confiança e você vai poder contar com esse líder ali. E aí vai gerando o segundo item. E aí depois que você levou a meta, tanto essa da aspiração, do desejo, do objetivo, do sonho, do propósito da empresa, quanto a meta estratégica, que é aquela pautada, o que a gente tem que atingir na semana, no quinzena, no bimestre, no trimestre, enfim, no ano, você vai levar isso o quê? Para o indivíduo. Então a equipe tem a meta dela. Agora vamos levar para as pessoas, para entender como que as pessoas agem diante dessa meta. Se cada um tiver a clareza do que ele precisa fazer dentro daquele contexto, ele vai estar muito mais apto, vai ter muito mais força e automotivação para ele executar. Ou não. Ou talvez a pessoa não execute, não se conecte. E aí também é positivo, porque aí você vai conseguir identificar. Agora imagina você ficar com a meta só na tua cabeça. Imagina o tamanho da carga, o tamanho do esforço que isso gera. Então crie uma rotina para que isso seja feito. Crie uma rotina para a tua própria reflexão. Crie uma rotina para que você possa transmitir isso para as pessoas. E aí, o nosso item aqui, nosso passo principal aqui para a gente executar é o seguinte, para você se autoavaliar. Todos têm clareza da causa que vocês aspiram? Será que o pessoal da sua equipe tem clareza? Se você é um empresário que está aqui me ouvindo, nossa, é ainda muito mais importante, porque você é que vai dar o primeiro norte ali para a equipe, o primeiro norte para a tua equipe de gestores, para a tua equipe de líderes. Então, é extremamente importante que as pessoas saibam. Será que se perguntar para as pessoas... Ixi, meu YouTube travou aqui. Agora não sei se é o Zoom, se foi minha internet que caiu, acho que voltou. Então, voltou. Então, se você, como eu estava falando, você é um empresário, será que se você perguntar para os teus líderes, se você fizer uma investigação, eles sabem qual é o propósito, o porquê que você faz o que você faz, o porquê que a empresa existe? Será que a empresa está ali só para aquele produto do dia a dia ou ela tem um propósito por trás? Ó, o YouTube está travando, pessoal, mas quem está no YouTube, qualquer coisa, vem aqui para o Insta. O Insta, por enquanto, tá indo bem, tá? Mas espero que essa o travar não afete aí o que a gente está conversando, tá? Então, isso é bem importante. Gente, agora, levando isso exatamente para a prática, eu vivo isso no dia a dia com os meus gerentes, com os meus líderes. Porque assim, de repente a gente pode pensar, nossa, mas falar de propósito, de repente eu vou falar de propósito lá para aquele meu colaborador lá, que às vezes só está ali preocupado em operar uma máquina, em fazer um trabalho mais operacional. Isso é muito interessante você ter a clareza, porque muitas vezes você vai usar, inclusive, na hora do feedback. Eu tenho um exemplo. Esses dias atrás, um mentorado meu de liderança, um gerente, ele me perguntou como que uma sugestão de uma estratégia que ele podia usar com o colaborador dele, porque era um colaborador bom, começou a faltar, começou a se ausentar. Ele entendeu ali numa conversa que parece que ele estava trabalhando à noite, num outro trabalho, até um certo horário. Então ele estava ali com algumas desconfianças da situação.
E o que eu sugeri para ele? Que muito mais do que uma técnica, muito mais do que o líder pensar o que farei como automotivação, muito mais do que isso é ter uma conversa simples, ter uma comunicação simples com esse colaborador. E eu orientei ele foi, chamou o colaborador, ressaltou quais eram os pontos positivos desse colaborador, ressaltou quais eram as necessidades para a função, pediu para o próprio colaborador se autoavaliar, como eu sugeri para ele. O colaborador se autoavaliou, viu que não estava tão conectado ali com o trabalho. E aí ele colocou a falta que ele fazia quando ele não estava. Ou seja, esse colaborador ele não tinha a maturidade para se dar conta do quanto que aquele comportamento inadequado, né, o comportamento não assertivo estava afetando o resto da equipe, a empresa e o setor. E lá as metas também lá no final, porque ele dependia do trabalho dele para se atingir as metas. E foi maravilhoso o resultado, porque com essa conversa o líder depositou confiança, mostrou confiança, mostrou a importância do colaborador no trabalho. E o que aconteceu? Esse colaborador mudou o comportamento dele. Ontem mesmo ele me deu um feedback, falou: Eliane, agora ele está proativo, ele se oferece para fazer as outras coisas, ele termina as coisas dele e ele se oferece. E quantos líderes teriam perdido esse colaborador por falta de diálogo? Porque não acreditam no diálogo, porque rotula o colaborador. E isso, gente, é triste falar, mas acontece muito. Que ao invés de pegar, ir lá olhar, entender o que é, olhar o contexto e realmente prezar que o colaborador seja uma prioridade, já entrando no nosso item 3, ele faz o quê? Ele prefere rotular, desmerecer, falar para os outros e não para o colaborador. Então a gente tem muito esse tipo de comportamento. Então como é que você vai conseguir um desempenho da tua equipe com um comportamento assim? Então eu acho bem importante a gente ressaltar e de repente levar essa fala para líderes que você conhece aqui que precisam ouvir isso. De repente, se você recebeu esse link, se autoavalie. Será que não é com você que está acontecendo isso? Porque quando a gente tem a oportunidade de ouvir uma fala como eu estou colocando hoje, de se autoavaliar como eu sugeri ali no item 1, você consegue realmente fazer um panorama. Porque senão a gente fica muito autorreferente. A gente está vendo o mundo ali com os nossos óculos e está tudo bem. E muitas vezes o líder nem recebe feedback, porque ele não dá essa abertura. Aí como é que ele vai saber o que ele pode melhorar e o que pode tornar mais leve a jornada dele? Então tudo que eu estou falando é para que a tua jornada fique mais leve, é para que o teu dia a dia fique mais leve, para que as pessoas se engajem com você e vão porque elas se inspiram em você, não simplesmente porque você manda fazer. Porque se elas vão simplesmente porque você manda fazer, o que vai acontecer a médio e a longo prazo? Vai ter que ter a tua presença ali. Você saiu dali, saiu a pessoa. Então, quando elas entendem o porquê elas fazem o que elas fazem e qual o impacto que isso gera e elas se sentem parte, elas se incluem no processo. E aí a meta, o objetivo vira de todos. Isso que é muito interessante. E aí é claro que a tua jornada vai ficar mais leve, porque você não vai precisar ficar ali uma cobrança intensa com relação às pessoas. Ao contrário, elas vão vindo e você vai engajando cada vez mais nelas. Então, quando eu coloco isso de estabelecer esses objetivos, mas ter esse objetivo maior primeiro, ou seja, por que você faz o que você faz, inclusive esse objetivo é o que vai te manter atento ali na jornada. Da mesma forma que eu, por que eu estou aqui no dia a dia? Por que eu estou aqui semanalmente trazendo conteúdo? Qual que é o propósito da Eliane? O meu propósito é contribuir com a sua liderança, para que ela se torne leve e realizadora. Esse é o meu lema, isso é o que eu vivo no dia a dia, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, e é isso que eu acredito enquanto líder também. É o que eu vivi na prática. Então, quando a gente desenvolve essas habilidades, a gente consegue sim mudar a forma que a gente está levando essa semanalmente, de uma forma aí, trazendo esse meu propósito. Ficando feliz quando você está aqui comigo, quando a gente pode trocar informações, quando você compartilha, que você deixa a tua curtida, que você leva esse conteúdo para outras pessoas, pelos feedbacks que eu recebo. Ou seja, por eu saber que eu estou contribuindo. Então, isso faz parte da minha jornada. E é moleza quando a gente tem clareza? Não, é muito pelo contrário. Para a gente seguir, para a gente ter o crescimento, e o dia a dia do líder é puxado, e eu acompanho isso de perto, muitas vezes tem empresários, né, que acabam não tendo um relacionamento bacana também com o seu líder e vice-versa. Então não é só com os liderados, com a equipe, às vezes com o superior também é delicado. Às vezes acontecem situações que estão fora do controle, mas que o líder de alguma forma ele tem que dar jeito. Então, assim, por isso que tem que ter tão claro o que você quer da sua vida, quem você quer ser e o que é a liderança, aonde que a liderança conecta com tudo isso. Porque aí você vai ter força suficiente e automotivação suficiente para vencer tudo aquilo que vier no caminho, para buscar ajuda, para se permitir crescer, para ter humildade para aprender, para ir atrás.
E aí trazer a tua equipe junto. Imagine um líder com um perfil desse, quem que não vai querer ser liderado dessa pessoa? Porque sabe que vai crescer junto, que vai agregar, que vai trazer muito mais coisa de informação, muito mais conhecimento, vai contribuir muito mais com a vida das pessoas do que simplesmente olhar pelo operacional. E aí as pessoas vêm fluindo aí nessa liderança, certo? E aí eu já citei o terceiro item, né? Faça das pessoas sua maior prioridade. Por que será, gente? Lembra que eu comecei falando que uma coisa é você ter o papel como gerente, como empresário, onde você vai olhar processos, você vai olhar o que precisa realmente para essa empresa dar resultado, para ela atingir. E aí você vai estratificar juntamente com as outras pessoas. Mas quando a gente fala do papel do líder, o líder especificamente é aquele que vai liderar pessoas. Só vai ter líder se tiver gente, se tiver pessoas. Então esses papéis, eles podem estar na mesma pessoa, ou ele pode estar em pessoas distintas. O líder, em algum momento, ele vai ter que ter uma visão gerencial. Não tem como, né? Ele precisa ter. Mas a característica maior desse líder tem que ser o quê? A habilidade em trazer as pessoas junto. E a característica maior do gerente é o quê? A visão estratégica. É fazer o todo funcionar junto, as pessoas e processos. E aí, para isso, ele precisa da contribuição do líder. Então, se esse líder, se esse gestor não demonstra atenção, não demonstra que as pessoas são prioridade, as pessoas se sentem negligenciadas. E aí as pessoas não se motivam. Quem gosta de estar num ambiente e não sentir que nunca está sendo olhado, nunca está sendo valorizado, ou que o líder nunca tem tempo para ela. Então, o líder, ele nunca pode estar com a sua agenda tão lotada ao ponto de não ter tempo para as pessoas. Você está tão ocupado assim. Se você está tão ocupado dessa forma, você precisa rever a tua agenda. Rever e pensar. Eu preciso abrir a brecha para essas pessoas. Não é nem brecha, né? Eu preciso tornar isso importante, porque não são elas que vão fazer com que as coisas fluam, que as coisas se encaminhem. Como eu falei antes, você pode ter o maior sonho, o maior desejo de ampliar. Se você não tiver pessoas, você não vai conseguir realizar. E se você começar a ter pessoas saindo da tua empresa e não ficando, você vai perder muito tempo ali explicando, remodelando treinamento, não vai sair do lugar com isso. Então é muito melhor você cultivar e você cuidar das pessoas que estão ali e mostrar essa importância, desenvolver realmente esse senso de que elas são importantes, do que você não dar essa importância, não cuidar de quem está ali com você no dia a dia, e daqui a pouco você tem que captar no mercado porque você não zelou por quem estava ali. E aí, isso também vai favorecer essa liderança leve que eu falei, porque quando você torna a pessoa prioridade, você torna ela importante, o que a pessoa quer? Ela quer retribuir, ela quer ser importante também. Gente, hoje eu ouvi um feedback muito legal numa sessão que eu estava tendo com um mentorado. Então, foi a primeira sessão que a gente teve. No caso dele, tem pessoas que me procuram diretamente por elas, né? No caso dele, foi a empresa que intermediou, então ele veio pela empresa, então a gente se conheceu hoje, e a gente ficou 2 horas juntos e foi muito bacana. Daí no final, eu pedi para ele me dar um feedback, como que foi esse primeiro encontro, né? Pra gente sentir, ver o que a gente acertou, o que precisa melhorar. E uma coisa que eu achei muito legal, o feedback que ele me deu e que cabe muito aqui, que ele falou assim, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que eu acabei não anotando, mas ele me falou o seguinte, ele falou, eu me senti, ele falou, você conduz a nossa conversa de uma forma em que eu senti que o que eu falo é importante para você. Eu senti que o que eu falo é importante, ou seja, porque eu dou importância para aquilo que ele está falando. E eu achei isso sensacional. Então, dar importância. Então, quando ele sentiu que eu dava importância, que eu ouvia ele falou que ele é bastante resistente. E hoje ele conseguiu se soltar e conseguiu falar, ele conseguiu compartilhar aquelas coisas que eram importantes. E que muitas vezes a gente não se sente num ambiente seguro, a gente não vai compartilhar. E assim vai ser na liderança. Se o liderado não confia em você, como é que ele vai compartilhar? E aí eu vejo outros exemplos, por exemplo, eu me lembro também de uma outra situação onde a líder nunca tinha tempo de transmitir a cultura para a empresa. E quando ela estava na empresa, ela estava ali para quê? Para fazer cobrança, para cobrar. E daí ela não entendia por que as coisas não fluíam. Porque as pessoas, na verdade, quando ela entrava, sentiam uma energia negativa. Porque ela não estava ali no dia a dia, ela não estava ali acompanhando. Não que o líder tem que estar colado o tempo todo, mas ele precisa estar a quantidade de tempo suficiente para conhecer a sua equipe, conhecer os processos, para transmitir a cultura da empresa de uma forma, primeiro ensinando, e aí depois sim pontuando aquilo que não está de acordo. Agora, ensinando só através da cobrança, só através da correção,
isso aí não dá, isso não vai fazer fluir, certo? E aí nesse terceiro item que eu quero deixar para você, como o pequeno passo que o livro traz para nós, o livro que a gente está se inspirando, eu quero que você se autoavalie no seguinte: você está disponível quando seus colaboradores precisam de ajuda? Faça uma autoavaliação. Quando as pessoas precisam de ajuda e elas te procuram, geralmente você está ocupado, você diz para ela te procurar depois, você fala para elas resolver sozinho, ou você você consegue parar, dar uma atenção de qualidade, de repente só ouvir, delegar, para transmitir uma palavra de autoconfiança, dizer, não, ok, você dá conta, segue fazendo. Como é que é isso? Aí você já vai ter um balizador de como que você está agindo, se você está dentro desse terceiro comportamento fundamental para ser um líder assertivo. Então isso é extremamente importante. Então ter a atenção, afinal nós queremos que essa equipe, que essas pessoas que trabalham juntos, elas virem time. Que elas só vão virar um time se elas sentirem que estão num propósito comum, num barco comum e que elas têm ali um capitão que vão levá-las junto, ok? Deixa eu ver. E tem um outro exemplo assim que é muito bacana, que eu quero trazer também, que eu acho que cabe aqui nesse item. Oi, Noemi, seja bem-vinda! Sempre bom ter você aqui com a gente. A Noemi, que é capelesco, que é terapeuta, ela também trabalha com aulas ao vivo. Hoje é quinta, acho que nas terças à noite, se vocês quiserem seguir, a Noemi Capelesco com 2 P's, 2 L's e 2 S's. Bem legal, ela tem um trabalho com o pessoal que trabalha com casais, super recomendo aí o trabalho dela. E aí, gente, o pessoal vai entrando, eu vou conhecendo, eu vou compartilhando. É muito bacana, né? A gente poder também fazer esse papel aí de difundir o conhecimento. A Noemi também, como eu, tem o propósito de levar o conhecimento, de transmitir. Então é muito legal, muito bom ela estar aqui também. Aí eu quero trazer uma fala bem legal, assim, que uma mentorada minha me perguntou também. Então eu vou preparando a aula e eu vou lembrando aqui dos exemplos e vou pontuando para ir trazendo para vocês. Ela vai começar a trabalhar, acho que agora no comecinho de dezembro, ela vai mudar como é que eu vou explicar, para não falar tão diretamente qual é o exemplo dela, mas ela vai mudar de unidade. Então é uma empresa que tem 3 unidades e ela vai mudar de unidade. E ela vai para a matriz dessa unidade, das empresas. E aí ela precisa levar uma visão diferente para a matriz. Ela tem uma forma diferente de realizar o trabalho dela dentro do setor, dentro do que eles realizam, e ela precisa levar essa diferença. Isso é na área da saúde. Então ela tem uma visão, ela quer que os colegas que vão recebê-la nesse setor, eles também compartilhem dessa visão diferente. Daí ela me perguntou, Eliane, como que eu faço para as pessoas aceitarem as minhas ideias inovadoras? Ou seja, para que as pessoas não entrem rejeitando a ideia dela. Aí o que eu disse para ela? Então, lembrando aqui, do nosso terceiro item, faça das pessoas sua maior prioridade. Eu falei para ela, quando você entrar no setor, foque em criar relações verdadeiras com as pessoas. Foque em criar essas relações, ou seja, criar conexões com as pessoas. Não são muitas pessoas no setor, então ela consegue fazer isso. Então, primeiro foque em criar essas relações. Compreenda, se coloque no lugar como que eles estão recebendo você, sabendo que você tem essa visão mais disruptiva. É muito possível que eles também que eles estejam com uma certa preocupação. Como que ela vai chegar? Será que ela vai chegar aqui querendo mudar tudo? Mas ela vai chegar como um par, ela não vai chegar como líder ali no setor. Então, o que eu disse para ela? Entenda, dê um tempo ao tempo, deixa as pessoas te conhecerem, vai falando das suas ideias devagar, vai contando das experiências positivas que você já teve, dos exemplos, dos seus estudos, de uma forma leve, sem querer convencer as pessoas. A partir do momento que elas se conectarem contigo e elas passarem a confiar em você, aí tudo que você falar elas vão absorver, porque elas vão confiar, elas vão entender que tem um fundamento. Então esse é um ponto. Agora imagina se você está ali no dia a dia e você não faz as pessoas prioridades, se você não dá essa atenção, se você não busca entender como que cada colaborador age, como é que eu converso, como é que eu me conecto com cada um. Você pode falar e de repente você vai gerar um esforço muito maior para ser ouvido. E às vezes nem vai ser ouvido, vai ter que se impor para conseguir ser ouvido. Então essa é a grande diferença. Então, estar realmente fazendo as pessoas prioridade tem que ser a pauta principal do líder, mas entendendo que isso não é perder tempo, muito pelo contrário, é investir o seu tempo, é investir nas pessoas que estão ali com você e é isso reverter uma liderança leve e realizadora para você, ok?
Tudo certo aqui, gente? Até aqui que eu descambei falar aqui, né? Se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, por favor, vão trazendo aqui. Se tá fazendo sentido, faz um positivo. Adriana Rossini, me fala aí como é que tá aqui no Insta. Como é que tá no YouTube? Deu umas travadinhas, mas eu espero que já tenha voltado ao normal. Vamos agora para o quarto e o quinto passo. Como eu falei, gente, estou me inspirando aqui nesse livro, para quem chegou depois, tá? E estou trazendo alguns tópicos que ele traz pequenos passos para esse engajamento com a equipe. Então aqui vai ser uma parte 1, em outros momentos eu vou estar trazendo também outros passos, outros assuntos relacionados ao livro e na próxima sobre comunicação. Deixa eu ver aqui no meu Insta comunicação de atualização, deu uma travadinha, mas acho que vai conseguir continuar. Então, a semana que vem a gente vai falar sobre comunicação. Eu vou trazer vários passos aqui, porque comunicação, ela também faz parte de um passo fundamental. Então, o que a gente está falando aqui, a comunicação está intrínseca. Mas aí na semana que vem eu vou reservar realmente para a gente falar mais sobre a comunicação especificamente, tá? E agora o quarto passo, que é bem importante também, que muitos líderes têm bastante dificuldade para colocar, e isso tem a ver com o próprio perfil muitas vezes do líder, gente, demonstre confiança em sua equipe, dê autonomia, avalie que pontos que tem ali que você pode ir liberando aos poucos para as pessoas irem fazendo por conta. Confie, com cuidado, com atenção, obviamente, entendendo que tem coisas que vão gerar um impacto pequeno se você delegar, tem coisas que vão gerar um impacto maior, então vai aos pouquinhos, mas se você não demonstra confiança, as pessoas não vão confiar em você, porque confiança é algo recíproco. E quando você dá autonomia, dá liberdade, quando você demonstra que você confia nas pessoas, elas vão conseguir se desenvolver, elas vão crescer. Isso desenvolve o senso de autorresponsabilidade e o trabalho em equipe, porque as pessoas vão saber, bom, é importante o que eu faço, eu recebo delegação, eu tenho atribuição para tomar decisões sozinhas, por menores que sejam de acordo com o cargo, que elas vão aumentando, vão ampliando. Mas se você centraliza tudo em você, se tudo as pessoas precisam pedir para você, você não gera um clima de confiança. E aí como é que as pessoas vão se desenvolver? Por isso, gente, eu vou frisando, veja como esse é mais um ponto importante para a tua liderança ficar leve. Porque se você carregar tudo nas costas, você centralizar tudo, aí depois você mesmo vai reclamar que não tem tempo, que não pode tirar férias, que as pessoas aqui, eu pergunto, elas não sabem responder, elas não parece que não tem visão. Mas isso tem muita relação com a forma que você lidera, a forma que você contrata, as pessoas que você tem na equipe, se elas têm o perfil alinhado, se elas não têm, mas principalmente então, como se você está delegando ou não. Se você não delega, como é que vai ser? As pessoas nunca vão aprender. Então, e aí se você está tendo muita dificuldade com relação a isso, eu já deixo até uma recomendação para que você busque trabalhar isso em questões comportamentais. Se autoavalie, se você não conseguir sozinho, busque ajuda, porque isso é muito importante para o líder. Às vezes o líder ele sofre muito, ou ele realmente pensa assim, não dá para confiar em ninguém não. Ser líder não é confiar. E aí quando você, como eu falei, quando você não confia em ninguém, não desenvolve a autorresponsabilidade, as pessoas não vão evoluir e elas também não vão confiar em você. E daí que tipo de ambiente que a gente vai ter? Será que a gente vai conseguir ter um trabalho em equipe? Acredito que não, né? E aí o ponto que eu já quero deixar aqui para esse item dos passos é para você refletir então nessa semana. O que os seus líderes, caso você seja um empresário, né? O que os seus líderes, os seus gerentes, e se você é o líder, quais são as autonomias que os seus colaboradores têm para realizar? Mas pense assim em senso prático mesmo. O que eles podem fazer? Que nível de tomada de decisão que eles podem ter sem você ali? E aí se você começar a refletir, você vai pensar, bom, em que nível que está isso? Qual é o nível que isso está? Vixe, caiu a conexão. Caiu a conexão do YouTube, do Zoom. Que dó. Coloquei no 4G, mas no Zoom caiu, que tá compartilhando lá pro YouTube. Que pena. Mas vamos seguindo aqui. Então, aqui eu coloquei o quarto item, né? A importância de realmente estabelecer essa comunicação, confiança. Se você tem dificuldade, vai ver o que está te travando.
Essa semana eu até ouvi, olá pessoal da Felicitar Clínica, seja bem-vindo. Essa semana, gente, eu ouvi inclusive de um líder, foi um trabalho que uma pessoa que eu fui conversar, que não é meu cliente, mas que ele estava falando da equipe, que ele está ampliando, está mudando a empresa e tal. E ele trouxe o seguinte, que ele falou assim, eu fui testando liderado por um colaborador por colaborador. Ele falou que ele foi testando, ele foi às vezes deixando um pouco de dinheiro a mais e tal. E aí eu fiquei pensando, quando ele falou aquilo, qual que é a visão dele, né? Então ele já entra olhando para o colaborador, ele já entra olhando para a equipe desconfiando. E aí eu me coloquei no lugar desse líder. Imagina o que é você liderar 10, 15 pessoas e de repente você não conseguir confiar nessas pessoas. Oi, doutora Melissa, seja bem-vinda. Você não conseguir confiar nessas pessoas. Então imagina que grau de liderança, que grau de resultado que você vai ter. Então o líder ele tem que estar atento, sim. A gente sabe que tem pessoas e pessoas. Mas se você já vem com a tua natureza de desconfiança, dificilmente você vai conseguir gerar conexão. Porque muitas vezes você vai estar vendo um tigre, uma onça no lugar de um gatinho. Não porque o tigre existe, sim porque já é uma tendência tua. Então também vale uma autoobservação. Como que você age nas outras questões da tua vida? Será que você é uma pessoa que tem uma desconfiança maior do que a média das pessoas? Aí pode ser um comportamento sabotador. Então já deixa esse alerta, ok? Então, o nosso ponto aqui do nosso passo é o que os seus líderes, seus colaboradores têm como autonomia para realizar. E aí você vai entendendo qual é o grau de confiança que você vai gerando. Aí no YouTube realmente a conexão não voltou. Então vamos para o quinto passo agora, que é aqui no Instagram. Incentive o aprendizado contínuo. Esse é o quinto passo. Lembra que eu falei quando eu falei o primeiro passo, que a gente ia linkar com mais um passo? Então, como é importante para você, como líder, buscar o teu desenvolvimento, trilhar um caminho, olhar a médio e a longo prazo, saber aonde você quer chegar, porque aí você vai inspirar a equipe aí junto com você. Agora, imagina se nem você tem essa visão, ou se você não busca esse desenvolvimento. Como é que você vai fazer esse quinto item aqui? Incentive o aprendizado contínuo, começando por você. E aqui eu quero trazer essa visão do aprendizado de uma forma resumida, né? Entendendo o seguinte, que quanto mais as pessoas na tua equipe evoluem, mais a equipe como um todo vai evoluir e mais você vai evoluir. E vice-versa também. Quanto mais você evolui, mais você puxa a equipe para cima. Porque a equipe, ela é reflexo do líder. Então, um líder que tem leitura, um líder que busca conhecer mais sobre até as questões técnicas ali do dia a dia, que sabe falar bem sobre uma máquina que está falando, que está se atualizando para entender qual que é a tecnologia que pode ser trazida, ser mudada, que entende da posição do negócio aí no mercado, que entende o impacto de atingir ou não uma meta. Então, o que eu estou falando? Que além do líder ter a visão operacional que ele precisa do dia a dia, ele tem uma visão de amplitude também. Então, é um líder que cuida do seu desenvolvimento. E aí ele precisa estimular isso também nos liderados, na sua equipe, para que as pessoas evoluam e cresçam. Porque se você tem pessoas que ficam estagnadas, a médio e a longo prazo também a tua equipe vai estagnar. E aí as pessoas não vão se desenvolver e a tua equipe não vai crescer. Então isso é bem importante. E aí, para essa questão do desenvolvimento, a questão que eu quero ressaltar também é o seguinte, é que você leve eles a fazer esse desenvolvimento e levarem isso para a prática. Bom, agora voltou a conexão, mas eu não sei se vai voltar para o YouTube. Que levem isso para a prática. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Não, realmente caiu. Que voltou a internet, agora apareceu ali, transmissão concluída lá no YouTube. Então, que leve isso para a prática. E para levar para a prática, eu quero trazer uma fórmula, eu vou adaptar aqui com você. Você já ouviu falar da fórmula do chá? Então, pensa lá nas 3 letrinhas. C, H e A. Quando a gente fala de estimular o aprendizado, se você puder compartilhar essa fórmula com os teus liderados, seria muito bacana. Porque assim, a maioria das pessoas, a tendência da maioria das pessoas é parar na parte do conhecimento. Então, do conhecimento, as pessoas muitas vezes estão cheias de livros, de teoria, de cursos. A grande questão é a aplicabilidade.
E tem estudos que falam que as pessoas elas deixam de aplicar mais de 80% daquilo que elas aprendem. Porque tem pessoas que são muito realmente também um perfil muito de agregar e não colocar em prática. Então, quando você estimular o aprendizado do seu liderado, do seu colaborador, mostra para ele essa fórmula, onde ele vai pensar, bom, primeiro o C aqui do nosso chá é conhecimento. Então, ok, onde que eu busco conhecimento? Quais são as formas? Então, crie junto com ele quais são as opções. Por exemplo, eu tenho um mentorado que ele tem vontade de fazer uma faculdade, que é de... eu não lembro agora exatamente o nome. Só que no momento ele não tem o recurso financeiro para ele investir na faculdade. Ele está se organizando para começar no meio do ano que vem. Está se preparando porque ele está com outro investimento. Aí, mas aí na cabeça dele ele estava esperando a faculdade. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente fica na visão operacional. E aí eu incentivei ele o quê? Que outras maneiras você tem para se desenvolver até chegar à faculdade. Eu falei para ele, como seria você se você lesse um livro por mês até chegar à faculdade? Então, o conhecimento, a gente tem disponibilidade, mas aí o desafio é a gente ir para a letra A da nossa fórmula do chá. Então, tem o C, vou fazer aqui o H e o A, né? Então, não, mas o meu H ficou mais com carne A, né? Não deu muito certo a minha fórmula aqui. Mas aí, então, quando a gente vai para o A tem a ver com ação, com entrar em ação. Então, o que é entrar em ação? É colocar em prática. Porque, assim, nós estamos falando de aprendizado. Será que só o conhecimento gera aprendizado? Será que só quando a gente vai para a ação, a gente já está craque naquilo que a gente vai fazer? A gente já se torna competente? Se a gente pegar um exemplo, que acho que é bem comum, que é o exemplo de dirigir um carro. Quando a gente vai aprender a dirigir o carro, a primeira coisa que a gente faz é ir para uma autoescola. A gente tem o conhecimento. Quando a gente vai para o A da ação, da nossa fórmula, quando a gente entra no carro, a gente tem que entender tudo como é que funciona, onde é que está o câmbio, aonde que limpa o para-brisa, entender toda a dinâmica. Será que a gente já é competente em dirigir o carro ou a gente precisa da outra letrinha aqui da nossa fórmula? A gente vai se tornar competente quando a gente chegar na terceira letrinha, que é o H, ou seja, que é a habilidade. Então, para que a gente se torne competente em algo, a gente precisa ter essa fórmula completa, que é o conhecimento, a ação e a habilidade. E aí, quando você fecha esse chá, você se tornou habilidoso, é quando você dirige o carro sem pensar. Você já vai fazendo os comandos ali, troca música no carro, o som, mexe no volume de uma forma automática, sem pensar. Aí você se tornou habilidoso. Então, desafiar o teu liderado, estimular o teu liderado e você mesma a chegar nesse desenvolvimento do conhecimento ao ponto de realmente de se tornar habilidoso, de ir melhorando as habilidades a médio e a longo prazo. Certo? E aí o ponto X que a gente vai chegar aqui é o quê? Você vai estar desenvolvendo tanto a mentalidade quanto a questão técnica. Isso que é importante. Olhar para esses dois ângulos. Estimula ele a desenvolver a parte técnica, sim, que é o que você precisa no dia a dia para a operacionalização, mas principalmente a mentalidade. Porque quando você desenvolve a mentalidade, tudo aquilo que você precisar no dia a dia você vai conseguir realizar, porque a pessoa ela vai estar mais preparada, ela vai conseguir entender melhor a situação. E aí você vai conciliando isso com os propósitos pessoais, com os desejos pessoais, com aquilo que as pessoas se conectam. Tem pessoas que vão gostar de coisas diferentes aí na hora de se desenvolver. E aí você vai conectando e você vai tendo também uma equipe cada vez mais preparada, até multidisciplinar, com conhecimentos variados para que eles troquem entre si. Ok? E aí o ponto que a gente vai deixar aqui como ponto-chave, como passo-chave aqui para você se autoavaliar com relação a esse item é: identifique as aspirações profissionais de cada colaborador. Será que você sabe realmente que aquele colaborador que está ali contigo todo dia, o que ele deseja para a vida dele? De repente ele está ali com você porque foi uma oportunidade, não era nem um sonho. Mas e hoje? O que faz com que ele permaneça com você todo dia? O que ele pensa a médio e a longo prazo? Será que ele quer continuar ali ou não? Se ele quer continuar, o que será que você pode fazer para estimular, para que essa jornada seja muito mais promissora, para que ele veja você um líder como um líder que inspira, um líder que tem habilidade, que sabe ser esse líder assertivo. E se de repente você descobrir que ele não quer ficar, que tal você até auxiliá-lo nessa transição e de repente ele te auxiliar numa transição para você trazer uma outra pessoa que se conecta? Porque isso muitas vezes acontece. Então não adianta a gente às vezes querer ficar com a pessoa errada ou com a pessoa que está ali porque a gente está acostumado. O liderado é outro ser humano como a gente, ele também tem suas aspirações.
E muitas vezes, quando você tem esse tipo de conversa mais profunda, você, ao contrário da pessoa querer sair, ela se conecta ainda mais, porque ela vai saber que ela está com uma pessoa que vê ela como uma forma como um todo, vê ela como um ser realmente que tem seus desejos, suas aspirações e que pode contar contigo para isso também. Porque as pessoas, elas são livres, elas são do mundo. Que elas fiquem com a gente porque faça sentido na vida delas. E não simplesmente porque é a minha maneira de ganhar meu pão. Senão aí qualquer coisa vai tirar essa pessoa aí do trabalho ou qualquer situação vai virar um desgaste ao invés de algo positivo. Gente, descambei a falar aqui. Espero que esteja agregando aí para vocês, né? Com certeza possam levar para o dia a dia. Eu vou ressaltar aqui então os 5 pontos para a gente fechar. Estou de olho aqui no relógio para que o Instagram não derrube, para a gente poder salvar, porque agora ficou só aqui no Instagram mesmo, né? No YouTube ficou com 40 minutos ali de aula. E já deixo o convite para você estar aqui comigo toda quinta-feira, então às 18h08. Na semana que vem a gente também vai ter um encontro às 20h28 na segunda-feira. Obrigada, doutora Melissa. Às 20h28 na segunda-feira, onde eu vou trazer um convidado para a gente falar aí também sobre liderança, sobre como que foi o desempenho dele enquanto líder, de um tipo de líder que ele era e o líder que ele é hoje, qual foi a diferença. Vocês vão entender o que é essa liderança assertiva aqui que eu estou falando, que é um empresário mentorado meu. Então, nas segundas, 20h28. E aí, para a gente fechar, então, eu falei dos 5 pontos que são fundamentais, 5 comportamentos para o líder ser assertivo. E como eu disse, essa é uma parte 1, porque a gente vai falar desses assuntos em outros momentos, e na próxima quinta vai ser bem focado para a comunicação assertiva. Quais serão os comportamentos que são fundamentais, que vão favorecer a assertividade na comunicação com o teu liderado. Então, hoje a gente falou, saiba quem você deseja ser na vida, estabeleça objetivos em equipe, faça das pessoas sua maior prioridade, demonstre que você confia na sua equipe e, por último, incentive o aprendizado contínuo. E aí, com certeza, vai gerar uma liderança assertiva e você vai estar sendo um líder assertivo. Super beijo, então, gente. Espero você na próxima. A Adri que está aqui comigo também. E aí, na semana que vem, a gente se encontra novamente. Gente, se esse assunto fez sentido para você, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa aí, para que a gente possa ir difundindo e cada vez mais a nossa comunidade ir aumentando. Super beijo, tchau, tchau.